Olá pessoal, aqui é o Matheus Cabot da Casa de Ania e no vídeo de hoje eu vou conversar com Nair de la Parma, que é ator, professor de teatro, contador de histórias e pesquisador em folclore brasileiro. Além disso tudo, ele também é devoto de Ania de Nocânia, então eu achei que seria muito legal trazer outra pessoa aqui para conversar sobre a deusa comigo, até porque muitas pessoas chegam nos vídeos perguntando como é, como faz, prática, culto, como se houvesse uma só forma de se dedicar a essa deusa. Então a ideia é conversar com alguém que, assim como eu e provavelmente você, também se encanta e se dedica ao culto de Anya. Bom, amigo, muito bem-vindo aqui no nosso Casa de Anya. Hoje eu te convidei aqui, estávamos conversando agora há pouco, para a gente falar sobre essa deusa que nós temos um culto em comum, que não necessariamente é igual, e talvez a gente possa desvendar um pouquinho disso hoje. Como eu comentei também, eu não lembro como a gente se conheceu, mas eu sei que Anya foi o intermédio desse primeiro contato, eu só não lembro em que momento, em como. E por muito tempo mesmo, você era a única pessoa que eu conhecia que se dedicava a essa deusa. E eu já tinha acompanhado muito dos textos que você havia escrito no seu Facebook uma vez, que fez uma rotina de textos sobre Anya. Eu gostei muito da forma como você escrevia. Depois comecei a acompanhar o seu trabalho enquanto ator, professor de teatro. E eu falei, meu Deus, isso é super coisa de devotos de Anya. Poetas e artistas. E aí eu fiquei muito apaixonado pelo seu trabalho de verdade. Depois suas colagens e suas contações de história, e enfim, é bastante admirável o trabalho que você faz, e é muito legal porque eu consigo ver a fagulha de Anya nas suas inspirações. Não sei se você tem culto a outras deusas, você pode contar isso também hoje, mas a ideia, como a gente combinou, é passar por alguns tópicos em que a gente vai conversar junto, e a gente vai ver que a gente tem similaridade ou não, e se completar, e trocar, e partilhar, tá bom? Mas, para começar, se apresente, para quem ainda não conhece, fale suas redes e tudo isso. Oi, pessoal. Eu sou Naê, eu sou do interior de São Paulo, tenho 26 aninhos e Yane é uma deusa que sempre esteve presente na minha vida, de certa forma. E também conheci Mateus por conta de Yane, então foi muito legal isso. Ela fez esse intermédio, essa ponte pra gente. Sou ator, minha formação é em teatro, sou pesquisador de folclore, principalmente em práticas de feitiçaria popular. Eu gosto muito, muito, muito disso. Também gosto de ficar estudando, analisando os seres folclóricos, onde eles estão mais presentes, o que eles fazem, de onde eles vivem, enfim. Essa é a minha praia, assim. Uh, Faço parte de duas tradições. Sou membro da tradição Reclaiming e sou iniciado dentro da tradição Fairy, de Victor e Cora Anderson. E também sou sacerdote pela Irmandade de Isis, a quem eu dediquei o meu sacerdócio, inclusive para a Anya. Então, todos os meus trabalhos que eu faço em relação a folclore e a teatro e a arte fazem parte do meu processo de sacerdócio. Quando eu me tornei sacerdote, eu ofereci esse trabalho para a Anya. Falou, olha, o meu sacerdócio para você vai ser divulgar folclore, falar de arte, ensinar arte, produzir arte, e enfim, vai ser isso o meu sacerdócio. Então, a minha relação com ela é muito por esse caminho artístico mesmo, é muito por esse caminho de estudar os seres da terra, fomentar a cultura e fazer permanecer isso, assim, fazer essa nutrição da arte no nosso país que é tão importante. Amigo, você comentou agora essa espécie de trato que você fez com ela, de meu sacerdócio vai ser para você e eu vou fazer isso em seu nome. E é muito legal porque eu não faço parte da Irmandade de Isis, então eu não tinha essa dinâmica, né, que a Irmandade tem de criar um Aizion e etc, etc. Mas quando eu comecei a contactar a Anya de forma individual, enfim, sem qualquer tipo de orientação, eu senti essa necessidade de criar alguma coisa para ela, né? E a Casa de Anya foi esse trato também. Eu lembro que antes da Casa de Ana surgir, eu fiz uma meditação por 28 dias. Era para ser 30, fiquei com preguiça, depois achei simbólico ser 28. E aí eu só meditava, anotava as coisas que eu pensei, tirava uma cartinha de tarô, enfim. E aí no final eu criei o projeto da Casa de Ana, que era para pesquisar o folclore também, no caso dela, o folclore mais voltado para a Irlanda, e divulgar, né, e participar de palestra, e fazer vídeo. Por mais que, assim, nesse começo eu não tinha, como ainda não tenho, porque é muito difícil, material, mas eu falei, o que eu descobri, eu vou. E aí eu lembro que nas primeiras palestras eu ficava muito nervoso, enfim, mas eu sentia essa necessidade de construir alguma coisa, como se fosse uma obrigação mesmo. A gente pode conversar um pouquinho sobre aspectos. Então, um tópico que é sobre aspectos de Anya, mas eu sinto muito uma demanda, assim, que ela pede, que ela exige, um Uhum. capricho, né?
É o sacerdócio, né? As pessoas acreditam que o sacerdócio ele é muito uma figura que vai abrir rituais e tudo mais, mas eu vejo de uma forma diferente. Eu acho que hoje a gente nem precisa mais de sacerdotes que sejam líderes religiosos, porque, enfim, a gente vive numa questão de poder sobre, por conta da nossa estrutura na sociedade, Uhum. que isso é muito complicado. Então eu gosto de ver o sacerdócio como pessoas que servem algo para a comunidade. Você é um servente da comunidade, não o contrário. Não é a comunidade que te Uhum. serve, sabe? Por você ter um título espiritual. Então, para mim, o sacerdócio ele é isso, assim, ele é de você de fato oferecer um trabalho que seja muito seu, muito íntimo e que ressoa com aquela divindade, né? A Anya, para mim, está muito ligada a aspectos solares, por ser uma deusa do sol, e isso já me traz aspectos de criatividade, de arte, de pulsão artística. Então, para mim, é muito, muito intrínseco, assim, um trabalho meu por ser artista, né, de pesquisar folclore com a essência dela, assim, que é uma essência feérica e solar e tudo mais. Ó, esse aí é já o tópico 2. Vamos começar pelo começo? Vamos. Como que você chegou nessa deusa? Eu tô bem curioso, depois eu te conto a minha forma, mas eu queria saber como que você chegou nessa deusa, se foi de imediato com seu descobrimento da magia, se foi depois, enfim. Foi muito doido, porque foi logo no começo da minha trajetória na bruxaria e eu não sabia de nada naquela época, nada. Eu sabia fazer um voo da alma, porque isso já tinha influência muito de outras vertentes religiosas que eu participei, e eu sabia animais de poder. Era a única coisa que eu sabia de uma pré-bruxaria que eu iria me tornar, uma pré-bruxa, assim. E aí eu tinha muita mania de todo dia fazer um voo da bruxa. Voo da bruxa, pra quem não sabe, é uma saída do corpo. É você sair do corpo e ir pra algum canto. Algumas pessoas chamam de projeção astral, enfim, mas eu gosto do Viagem voo da bruxa astral. porque é bem folclórico mesmo das bruxas. E aí, num desses dias, numa dessas saídas, isso era uma meditação à tarde, assim, que eu fiz. Eu tava numa varanda, assim, de uma casa. E aí eu fui parar numa floresta que era de praxe, que eu ia lá todo dia. E nisso eu escutei um som diferente, assim. Eu geralmente ia pra encontrar com animais e, enfim, andar um pouco no mato, sei lá. Eu tava descobrindo ainda esses processos. E aí nisso eu escutei um som diferente, de várias vozes, e eu fui caminhando, caminhando, até que eu vi uma mulher numa clareira, no meio da floresta, que nem existia essa clareira ali. E a hora que ela me olhou, eu vi que o olho dela brilhava com multicores, eram várias cores que o olho dela brilhava. E aí ela estendeu a mão pra mim, e eu fui me aproximando. E aí ela pegou minha mão, ela fez assim, cruzou a nossa mão, né? A minha com a dela. E um cordão dourado começou a passar na nossa mão. Eu não fazia ideia do que era esse rito. E aí passou. E ela fez um laço e a nossa mão ficou ali, com aqueles laços prendendo, né? A minha mão na mão dela. E depois disso ela sorriu e eu acordei. Como Depois saber disso. quem era essa figura? Não, depois disso eu comentei com algumas pessoas. E aí um amigo meu que era bruxo, ele comentou, nossa, essa daí tem cara de ser Anya e que não sei o que, ela é uma rainha feérica, blá blá blá. Eu falei, tá, não sei se é mesmo. E aí depois de muito tempo, muita pesquisa, eu fui encontrando ela em alguns livros, em alguns comentários, mas era sempre uma coisa meio estranha, assim. Até que, de fato, quando eu entrei na Irmandade de Isis, eu entrei pra querer ser sacerdote de Hecate, né? Muito, muito Nossa. diferente, assim. Uhum. E aí, nesse processo, quando eu fui me apresentar pra deusa que queria meu sacerdócio, apareceu essa mulher. E a hora que ela pegou na minha mão, o laço se fez de novo. Eu falei, putz, é você então, né, gata? É você que tá, ó, Que comigo. tudo. E Você aí tinha tudo que fez idade desse sentido. sonho, você lembra? Nossa, eu era adolescente, eu acho que uns 16, Quantos anos você tem hoje? tem 26. Caramba. E aí, durante todo esse tempo, desse primeiro contato até o meu sacerdócio, eu honrei a Anya várias vezes. Eu sempre mantenho um rito para ela em Lita. Então, todo ano eu gostava muito disso. A presença dela me fazia muito bem. Mas só no sacerdócio que tudo fez sentido, assim, sabe? Do tipo, meu, realmente era isso. O handfasting, né? Que é você amarrar uma fita nas mãos. Já era basicamente uma coisa meio sacerdotal, iniciática, não sei, estranha, assim. Um casamento, né? Um laço. E, enfim, ela apareceu dessa forma pra mim, assim. Do nada surgiu e falou: ó, vem cá, você é dos meus.
Algumas pessoas sempre comentam nos vídeos da casa, eu vou ver se eu reúno isso, sonhos com ela. Eu nunca sonhei, nunca visualizei meditação, nada, um rosto, um corpo, nada, nada, nada. É bizarro, super frustrante até. Porque muitas pessoas comentam nos vídeos, eu sonhei com uma fulana de tal, não sei o que, caí nesse vídeo e tal. E uma dessas pessoas, não tô lembrado agora, sonhou também com a simbologia do cordão. Não era nas mãos, era no corpo, enfim. E aí eu acho que você me contou sobre esse enlace em algum momento, porque eu lembro que eu lembrei de alguma coisa, enfim. Mas eu mesmo nunca sonhei. E aí, no meu caso, eu descobri bruxaria cedo ainda. Eu acho que todo lugar eu conto essa história, eu vou contar de novo, porque eu adoro. Tava passando o final de semana na casa do meu pai, porque eles eram separados. E aí meu pai tinha um armário embutido. E na casa do meu pai era muito bagunçada. E aí nesse armário tava cheio de sapato, de caixa, não sei o que, e lá no fundo tinha uma caixa. Aí eu fui até essa caixa e eu abri essa caixa e tinham vários livros de bruxaria dentro dessa caixa. E aí depois eu descobri que era de um irmão meu, enfim. Mas foi muito mágico e tinha tudo, assim. Deixa eu desligar o meu despertador. E aí tinham vários livros clássicos e tal, enfim. E aí eu comecei na bruxaria. E assim eu fiquei só de forma solitária nos livros até 2015, né? 5, quase 6 anos atrás, quando na faculdade eu fiz uma amiga, que é a Stephanie, que é uma devota de Diana. E ela trocou muito comigo, porque até então eu tinha muito aquela sensação de deusa una, né? De uma grande mãe somente. E aí, quando a Stephanie chegou até mim e ela começou a compartilhar, e ela já tinha uma outra trajetória mágica, a minha era muito mais de estudo do que de prática, de devoção. Ela começou a me surgir questionamentos e inquietações, enfim. E eu lembro claramente que eu comecei a me questionar que Deus era aquela que me respondia quando eu fazia alguma prece, né? Eu quis dar uma face e dar um nome, né? E aí eu comecei em busca disso, mas sem saber como em busca disso, né? E aí eu lembro que eu estava na fila do bandejão da faculdade, né? Do restaurante universitário, com a Stephanie, a gente conversando de bruxaria, era muito legal, a gente tinha um círculo na faculdade, uma bagunça, assim, era gente que praticava de tudo um pouco, tudo que não era cristão chegava lá nas nossas reuniões, mas era muito legal conversar com as pessoas, eu e a Stephanie se aproximando nesse momento. E aí no bandejão, depois de um nossos encontros, eu estava na fila com ela, conversando sobre essa inquietação, e me veio um nome, assim, no meu ouvido, literalmente. Me veio, assim, não um sussurro de forma tão clara, mas veio uma sensação de alguma coisa, assim, no meu ouvido, e eu não entendi o nome. E aí, nossa, e eu lembro que eu não conseguia decifrar aquilo, e aí eu comentei com a Stephanie que me veio um nome de alguém. E é tão engraçado porque, como eu não entendi, eu associei muito ao nome da cantora Enya, que é E-N-Y-A. Falei, nossa, Stephanie, me veio um nome, parecia com Enya, não sei. Nossa, me deu uma. E até então, eu nunca tinha lido sobre Enya. Nunca, e talvez, eu acho, assim, que eu talvez passei pelo nome dela em algum anuário da Grande Mãe, por exemplo, a Grande Deusa. Porque eu acho que no meu inconsciente o nome dela estava em algum canto e aí ressoou, né? Não sei se foi sempre do nada, mas me veio e eu fiquei matutando Enya, como assim? Não sei o quê. Até que aí, pesquisando também por Google, etc., cheguei no nome dela e aí começou a fazer muito sentido. Aí eu fiz 28 dias de meditação para entender melhor aquilo e aí é um processo bem similar com o seu. Mas é muito, eu acho que desvendar esses mistérios é impossível, né? É a missão de uma vida e a gente nunca vai desvendar. Acho que a gente até acumula mais mistérios na jornada. E aí depois eu tentei não significar o porquê ou quando, mas foi, assim, o nome dela surgiu e foi muito louco, porque isso foi por volta de 2015, eu moldei a Casa de Anya mesmo em 2017, nossa, em maio de 2017. Em maio de 2018, tudo na minha vida mudou, completamente, assim, 100%. É bizarro, parece até proselitismo, né, protestante. Sua vida vai mudar. E foi bizarramente isso, mudou muito. Da água pro vinho, hoje eu tô cristã. Foi bizarro. E aí eu ouvi muito, mano, quando eu fiquei ali de 2015 a 2017 nessa noia de... Porque, de fato, foi o primeiro nome que ressurgiu, mas eu queria ter certeza, então li sobre ela, enfim, foi um outro trabalho até que defini que seria ela, e aí me aprofundei, enfim, fundei a casa. Mas depois eu comecei a ver influências na minha forma de ser, na minha forma de agir, nas coisas que eu gostaria de criar. Muito depois disso, foi bem legal. E eu acho que isso pode ser um gancho pra gente ir pro tópico 2, que, se eu não me engano, já é sobre os aspectos de Anya, né? Porque quando eu comecei a pesquisar sobre ela, e foi um gatilho para eu criar a casa, a gente acha o mesmo, né?
rainha das fadas, da beleza, não sei o que, do amor. E eu falava, legal, mas todo site que eu entrava era o mesmo texto. Era a mesma coisa. Eu falava, gente, não é possível, né? E aí, nessas pesquisas, eu conheci pessoas do reconstrucionismo celta, que não tinham nada a ver com essas páginas, que faziam um outro rolê e que pesquisavam deuses da Irlanda, obviamente. E aí eu fui em busca dessas pessoas para desvendar sobre Anya, porque até mesmo no reconstrucionismo celta não se falava muito dela, né? Mas me ajudou a tentar buscar outros textos que falavam, enfim, aí minha mente foi ampliando, né? Mas quando você começou a desvendá-la, e hoje que você já tem mais maturidade junto a ela, quais serão os aspectos que mais te tocam? Isso é muito curioso, assim, porque você mesmo comentou sobre essa sensação, não era um nome claro, mas que vinha uma sensação, e eu acho que o contato com o mundo férico, ele é muito pautado nisso, assim. A gente sempre acha que os espíritos, eles vão falar da forma que a gente fala, que eles vão falar no nosso idioma, mas muitas e 99% das vezes não é esse tipo de linguagem. Alguns nem falam, alguns nem têm boca para falar. E aí esse contato ele vai se dando por outras formas. Eu acho que o sentir ele é muito, muito, muito válido quando se trata de um contato com os povos feéricos, por exemplo, incluindo divindades que você não conhece a fundo ainda e tudo mais. E com Anya, pra mim também era a mesma coisa, eu só achava, rainha das fadas, deusa solar, e eu sempre fui muito próximo de divindades solares, e deusa da fertilidade, da beleza, e enfim. Só que aí eu achava que tinha mais, sabe? Por ela ser uma rainha feérica, e eu vou muito mais para um lado folclórico das bruxas, eu via ela muito como uma coisa muito, muito selvagem, muito, muito potente, extremamente sexual, e muito próxima ali com a rainha de Elfame, do folclore das bruxas europeu, né? Que é ali o consórcio do diabo no Grande Sabá das Bruxas. E pra mim ela parecia muito dessa forma. E eu só vi ela como rainha férica uma vez, e foi tremendamente assustador. Eu nunca vou esquecer disso. Eu saí traumatizado daquilo. Mentira, eu não saí traumatizado, mas eu saí realmente tipo, ok. Em voo Não é também? nada do que eu achava que era que ela era, sabe? Ela era uma figura muito estranha, muito, muito, muito estranha. E muito selvagem. Ela estava cercada de animais e flores, e saía coisas dela, e enfim. Ela parece muito mais pra mim como deusa solar, por conta, né, do que eu já comentei, tem muita ligação com divindades solares, e aí eu conecto a arte e tudo mais. Qual o seu signo? Eu sou de Libra. E só que tem um aspecto dela que é o que sempre me pega e é o que eu sempre gosto de comentar, que as pessoas esquecem, Eu já sei qual é. que é como deusa da loucura. A Anya como deusa da loucura. E a princípio não é algo que você encontra, você não acha isso em mitos dela, você encontra somente na parte da cadeira, né? A cadeira da loucura. Isso. Mas nos outros isso não é mencionado. Só que aí, de onde vem esse aspecto dela, né? De onde vem essa loucura dela? E a gente consegue chegar num ponto muito claro, que é o reino feérico, né? O reino feérico, ele te enlouquece, ou ele te mata, ou ele te torna um artista, de alguma forma. E eu vejo muito esse aspecto dela muito forte, assim. Então, é um aspecto que eu gosto de comentar com as pessoas e lembrar elas do quão perigoso pode ser também o reino feérico, sabe? Que o reino feérico não é só paz e amor e coisinhas fofas, na verdade ele tá muito longe disso. Ele é algo que existe no submundo, ele tá à sombra do mundo, enfim, várias viagens sobre. E eu gosto muito de lembrar das pessoas que Anya é uma deusa da loucura também. E do êxtase, né? A partir disso. E é legal essa ideia a questão do êxtase é algo que eu destaco também, a questão do êxtase sexual, o controle do sexo e a potência do sexo e o total domínio sobre si, né? Mas a loucura realmente é encantador pensar na loucura como um descontrole, né? Teve um videozinho que eu fiz, eu acho muito rapidinho no IGTV ou no Instagram que eu compartilhei contigo, que eu falava sobre a não moral, sobre você não trabalhar com a mente, né? Você trabalha justamente com o espírito, né? O fogo, por exemplo, né? Uma deusa solar de fogo, enfim. E eu acho que é muito isso que você falou, essa ideia de que a gente, quando a gente trabalha com magia, muitas vezes a gente racionaliza ou coloca moral. E a magia por si só, ela é a arte, né? A magia, ela é dos artistas, dos poetas e dos loucos, né?
ela não trabalha muito com a racionalização. A própria Starhawk fala muito sobre o self mais jovem, né, no Dança Cósmica, e é um conceito que eu li e sempre fiquei encantado, que é justamente você ser uma criança. E acho que a Anya traz muito a ideia de você ser uma criança travessa e quase que petulante. E, e de fato, eu a vejo sim com muita delicadeza, mas a gente tem muita agressividade na delicadeza, né? Eu me identifico muito, eu sou uma pessoa muito quieta. E aí, por muitas vezes, as pessoas subjugam as pessoas que são quietas, ou que são boazinhas, ou enfim. E aí ela traz uma beleza, uma delicadeza, uma suavidade, que na verdade pode ser muito agressiva, pode ser muito reativa até. Né? E aí, no meu contato com ela, eu sempre tento identificar os meus próprios caprichos, as minhas próprias luxúrias, porque ela me destaca muito isso. E se a gente não tem um domínio sobre esses nossos aspectos selvagens, a gente enlouquece mesmo, né? Total. Porque é muito E isso diferente faz da nossa parte. racionalização. Isso faz parte da essência da bruxa, né? Dentro do folclore das bruxas, se a gente perceber de onde a bruxa nasce a partir do momento que ela é tocada por um ser do outro mundo. Ou, revisitando os antigos folclores, era quando seres do outro mundo tiveram relações sexuais com humanos, e daí nasceu uma raça das bruxas aí, nasceu uma pessoa com sangue férico, sabe? Então, o propósito da bruxa de encontrar essa selvageria dentro dela, de encontrar esse poder tão primal, né, que é ao mesmo tempo encantador e que ao mesmo tempo enlouquece, é muito próprio de Anya também. Ela tá muito próxima a isso, porque ela é muito bela, ela é muito linda. Só que ela também é muito selvagem, ela também é muito agressiva se ela quiser ser, sabe? Os mitos dela tá aí, dela se vingando com uma forma muito peculiar, e ela sabe o ponto que ela vai tocar naquela vingança pra destruir a vida da pessoa, sabe? E eu acho isso fantástico nela. E eu tava pensando também, quando eu assisti ou li a Marcela, por exemplo, né, a Mabadak falar sobre Anya, ela fala sobre uma perspectiva muito feminina não só da independência feminina, mas da soberania do feminino, enfim, das mulheres. E a Anya tem todo esse aspecto também de independência com sua própria sexualidade, enfim, né, de poderio, de combate, de proteção, né, às mulheres. E aí, no meu caso, eu fico também com isso, e é legal a gente absorver também esses aspectos do feminino dentro de nós, para a gente identificar as nossas curas internas, enfim, com relação não só ao feminino, mas à sexualidade também, traumas, enfim. Mas o que eu mais identifico, além desse aspecto do feminino, é muito o aspecto da arte. E aí eu estava lembrando agora que, além de você ser professor de teatro, outras pessoas que eu conheço que devotam de Anya são pintores, como esse outro garoto do Instagram que eu comentei, enfim, são poetas, são escritores. E é legal porque são todas formas de arte que são formas de comunicação pelo self mais jovem, né? Que é a mente infantil da criança e é onde o outro mundo habita. Então, eu acho muito lógico, na verdade, né? Não é nenhum grande mistério se a gente para pensar nessas conexões. E, além disso, dos aspectos, como que isso reflete na sua prática? Você falou, né, que sazonalmente faz um rito a ela, mas você tem, de fato, algo muito estruturado? Não. Anya é uma divindade que, diferente das outras, quando você pede um sinal dela, é muito difícil você identificar, porque não é muito raro aparecer um cisne na sua casa ou aparecer um cavalo na sua casa. Isso é muito difícil. Então, eu tô falando disso porque às vezes as pessoas fazem algumas coisas, alguns rituais pra Anya e algumas práticas, e elas pedem um sinal e aí não sabem identificar. E pra mim, eu comecei a entender nesse período que tudo que é belo é sinal de Anya. Então, por exemplo, quando eu fui receber a confirmação do meu sacerdócio, eu tava tomando um café e entrou uma borboleta gigantesca, linda, toda colorida, na minha cozinha e quase pousou do meu lado, assim. Então ela ficou me circulando, e aquilo pra mim me tocou porque foi muito belo. E quando foi belo, eu já associei direto a ela. Eu falei, tá. Então, na minha prática, o que eu tento fazer diariamente é fazer uma caminhada da bruxa aqui no meu bairro, onde eu posso. E eu vou nesse trajeto fazendo orações pra ela. E eu me deixo aberto a ver a beleza das coisas que eu não percebo diariamente, sabe? A gente tá num ritmo tão acelerado que a gente não desacelera os nossos olhos pra ver as coisas de fato. A gente só enxerga, mas a gente não vê.
Então, o que eu gosto de fazer é nesse trajeto ir orando para ela, rezando para ela, fazendo algumas preces e ficar aberto mesmo a tudo que é belo em minha volta, sabe? E entender que aquilo também faz muito parte do que é belo para ela também. E às vezes isso não nem quer dizer que é esteticamente bonito, né? Porque às vezes a beleza vai fora sobre a estética, assim. Mas É o que te realmente encanta, né, na é o verdade. que encanta, é o que mexe com você, é o que seu fete sente, né? O seu self jovem sente. Seja uma borboleta numa flor, seja um movimento de uma árvore, seja uma brisa que toca seu rosto, ou seja uma criança correndo em volta de você dando risada, um senhorzinho tomando café, jogando dominó, que você acha muito belo e muito bonito, enfim. Então essa é a minha maior prática para ela, é realmente caminhar na rua, fazendo preces e ficar aberto a esses processos, assim. E depois oferecer algum tipo de arte. Então sempre tento escrever algum poeminha, às vezes eu nem publico, às vezes eu deixo muito para mim. Algumas cantigazinhas, cantiga de Niná, também gosto de escrever muito, porque me lembra muito a questão das fadas roubando crianças, e enfim, eu já vou viajando já. Mas de ritual mesmo, de prática devocional, assim, eu não tenho muito, não. É muito, muito raro eu acender uma vela, oferecer alguma coisa, isso é muito, muito raro. É muito mais sobre o meu contato com o mundo e como ela se manifesta no meio disso, assim, e como eu ofereço isso tudo pra ela depois. Às vezes as pessoas, elas perguntam sobre ingredientes, cor de vela, aroma de incenso, e eu particularmente nunca gostei muito disso, na verdade, essa tabelinha, assim, nunca funcionou. E hoje em dia já é muito difícil também fazer ritual formal, até mesmo em sabbat, vou abrir um círculo, chamar os 4 cantos, invocar, não sei. Nossa, é muito raro fazer isso. Até mesmo no solstício de verão, que eu sei, né, pelo mito, pelo folclore local, que é um dia que as pessoas dedicavam a ela, até mesmo nesses dias eu não faço essa indumentária. Mas eu costumo acordar pela manhã e se é um dia ensolarado ou se é o dia do solstício de verão, eu lembro dela. Eu acho que eu penso em Anya todos os dias, né? E aí eu acho que isso, não vou dizer que isso é suficiente, não. Eu acho que isso não é fazer magia necessariamente. Mas eu espero que ela saiba que eu penso nela todos os dias, por exemplo, sabe? Acho que só para ela saber, ó, tá pago. Mas o que eu faço aqui, por exemplo, em casa eu tenho um cantinho que é bem perto de onde eu tô, onde fica o meu altar, enfim, que ali eu coloco uma carta de tarô que tem o nome dela, tem uma pintura, enfim, e às vezes eu sento ali e, sei lá, só canto, só improviso, só rabisco, desenho, às vezes eu tô pelado, às vezes eu tô com roupa, às vezes eu tô com música, às vezes eu tô sem música, e enfim, é realmente só se deixar permitir. Eu tenho muito receio de quando as pessoas ouvem isso, de achar que é qualquer coisa, ou de que não tem um direcionamento. Mas eu acho que o legal é justamente a quebra, né? É no Exatamente. não direcionamento, é no não racional, é no não programado, é no não numérico, no não exato, que eu acho que muito, muito acontece do encanto a ela. Uma coisa que eu E gosto muito de fazer também é praticar o voo da bruxa. Então tem dia que eu saio do eu meu tenho corpo e fico dificuldade com lá. viagem. Qualquer coisa a gente troca umas ideias, enfim. E aí eu gosto de ficar do ladinho dela. Às vezes eu saio como animal, fico no cantinho dela. Às vezes sei lá, eu gosto de me ver em algumas formas animais bem pequenas, e aí eu fico no ombro dela e ela caminha, eu vou sentindo o cheiro do cabelo. Eu acho Quando isso você muito, muito faz precioso. viagem, você vai para a mesma floresta? Não. Não, às Não? vezes é diferente. Com Anya é o mesmo lugar. Eu sempre vejo Anya numa colina, Ah, obviamente. quando... De um lado tem um campo de flores lindíssimos, e a hora que desce tem um lago. E ela tá sempre num trono, olhando o horizonte, e é sempre ou nascer do sol ou pôr do sol. É sempre nesse Deus. meio tempo. E ela tá sempre de costas pra mim, então eu chego sempre atrás dela, com os cabelos ruivos dela lindíssimo, assim. E às vezes eu fico ali, às vezes eu só deito no colo dela, às vezes eu sento, fico observando o pôr do sol ou o nascer do sol com ela. Às vezes a gente não fala nada, às vezes a gente comenta, às vezes eu desabafo, enfim, eu acho que varia muito, assim. Às vezes as pessoas só acham que o contato com os deuses é só nossa, eu preciso falar alguma coisa, nossa, eu preciso ter alguma resposta, mas às vezes não, sabe? Chama Só essa um divindade pensamento. e deita no colinho dela pra você ver que, é perfeito, maravilhoso. Eu perguntei isso se você ia para a mesma floresta, porque toda vez que eu também medito, ou faço uma viagem, um voo, eu vou para o mesmo lugar, no caso de Anya. Até mesmo quando não é uma meditação no qual eu já me deito esperando encontrá-la, eu sempre vou para o mesmo lugar, estando ela ou não. E o cenário que você escreveu é muito similar, né? Geralmente, quando eu desperto nesse lugar, eu sempre desperto caído na grama, como se eu tivesse, sei lá, espencado, assim. Eu sempre começo deitado.
Então sempre que eu vejo é só uma grama alta no meu redor. Mas aí quando eu levanto, é uma planície que desce, igual você comentou. Só que a diferença é que não tem um trono. Quando eu desço, ela tem uma árvore bem lá embaixo, numa diagonal à esquerda, tem uma árvore muito grande. Quando eu a encontro, ela está nessa árvore, sempre com coisas ao redor, que eu nunca identifiquei muito bem, mas sempre tem coisas assim no redor dela. E atrás dessa árvore tem um bosque. E o curioso é que esse bosque ele é mais sombrio. Tem vezes que eu desperto direto nesse bosque, mas quando geralmente há contato com a Anne, eu desperto mais acima do gramado. E aí nesse bosque tem um lago também. E é muito legal, porque é similar. Talvez não seja o mesmo, mas são lugares por onde ela caminham, talvez. E que são simbólicos, né? O lago e a Sim. colina é extremamente simbólico a ela. Até que ponto é a criação da nossa cabeça, até que ponto nós somos levados, sei lá. Mas na verdade a magia tá na nossa cabeça e isso é divino também, né? Sim, total. E aí, além de desenvolver esses aspectos e percebê-los no seu cotidiano, nas suas práticas mágicas, o que você aprende com isso? E aí, aprende não só no Naê Bruxa, mas no Naê Professor, no Naê Filho, no Naê do mundo. Nossa, eu acho que a grande lição que Anya me traz é realmente fazer esse lance da beleza no mundo e entender e ver o mundo de uma outra forma, ver o mundo de uma forma muito mais sensível. Pra mim, ela é uma grande rainha do shape-shifting, então ela sabe muito bem controle de mudança de forma. Então, quando eu preciso de aprender alguma coisa com ela sobre isso, é com ela que eu vou falar. Pra mim, ela é uma deusa que ensina muito sobre o reino férico e os perigos dele também. E a soberania pessoal. Eu acho que principalmente a soberania pessoal é o que mais pega. Eu não tenho muito esse trabalho de masculino e feminino, porque eu acho que algumas questões elas vazam sobre isso. Até eu mesmo me identifico como uma pessoa fora dessas duas polaridades. Então é muito mais complicado uma pessoa queer ou não binária, trans, que não seja binária, né, se ver dentro desse sagrado, assim. E eu gosto muito de trabalhar a soberania em outros pontos, sabe? Eu gosto de ver a soberania quando eu respeito o meu corpo, quando eu sacralizo meus pecados, quando... Nossa, sacralização dos pecados, aí você pegou. Quando você sacraliza seus pecados, quando você entende as estruturas de poder que está em sua volta e como você rompe elas ou como você entende elas e vê como que você age ali no meio delas. Eu acho que a soberania pessoal ela está muito ligada ao entendimento do alinhamento de você mesmo, sabe? A partir do momento que você se alinha e que você entende o trabalho do seu Deus e que você consegue compreender o caminho para onde você está andando, por mais que às vezes ele seja nevoado e por mais que mude, porque as coisas mudam mesmo, eu acho que é aí que a soberania pega, assim. Para mim é muito um lugar onde ela me ensina de eu estar completo em mim mesmo a todo momento e perceber quando eu não estou. Acho que é o grande ponto, é você perceber quando você não está soberano em si mesmo, quando você não está completo em si mesmo, quando você está fazendo uma coisa que você acha que gosta, mas aquilo não te traz algo verdadeiro que ressoa no seu feto, sabe? Que você tem arrepio, que você sente êxtase, enfim. Aí tem, acho que uma discussão gigantesca, mas a soberania pessoal é o que mais pega dela pra mim, assim. É um lembrete pra coragem também, né? Com certeza. Tem um tarô bem popular, que tem uma carta dela que chama Leap of Faith, que é o salto de fé, que é justamente você se desvencilhar de qualquer tipo de amarra e você se jogar. Mas é você se jogar não numa experiência leviana, pelo contrário, é você confiar no inesperado, né? Confiar no encantado, confiar nos riscos, né? Porque às vezes a gente se desenvolve tentando não só decodificar a vida, mas como controlar também todos os aspectos da nossa vida. Eu acho que é muito mais legal isso que você fala, de não necessariamente controlar, mas compreender o seu eu e identificar onde estão os seus, entre muitas aspas, acertos e erros, ou seus aspectos que estão completos e incompletos, onde precisa ser completado ou não, porque a incompletude também faz parte do nosso eu, e acho que é muito mais sobre compreender do que controlar. E muito mais sobre aceitar também, reconhecer onde é difícil, reconhecer onde você não é capaz, reconhecer onde você talvez não esteja sendo genuíno consigo mesmo, com os outros. Eu sou leonino, então eu tenho muitos defeitos de prepotência, de ciúme,
de não necessariamente de diminuir o outro, mas de talvez não dar tanta credibilidade ao outro como eu daria a mim mesma. E por um lado, a Anya me traz muito essa autossuficiência, mas é curioso porque ela mostra em que momentos esses meus aspectos pessoais não são legais, né? Então ela também diminui esse meu aspecto, em que para algumas pessoas falta muito disso, e aí eu acho que ela preenche. Em mim ela tira um pouco, né? Ela também sabe impor limites. E aí é muito um trabalho não maternal, mas é um trabalho muito visceral de puxar mesmo, né? E aí quando eu falei que eu comecei a perceber as transformações dela diante de mim, foi muito nesse aspecto de como que eu me identifico, como que eu ajo e quais eram os aspectos que não me faziam bem e não faziam bem para as pessoas. É muito louco, porque na minha adolescência, isso é uma reflexão que eu nem fazia associação da Anya, não. Na minha adolescência, eu não acho que eu era uma pessoa legal. Olha que louco. E conforme eu me debrucei ainda mais em bruxaria, em magia, enfim, e depois no meu aspecto devocional com a Anya, a nossa visão, que aí, na verdade, é aí que a nossa visão se abre, né? Nosso terceiro olho, quarto, quinto, sétimo, enfim. E aí eu comecei a compreender muitas coisas, e aí eu vi que, às vezes, o fogo que vinha no meu sol era demais, então eu cheguei a baixar um pouco desse fogo também. E, enfim, aí são muitos processos, né, que a bruxaria aparece. Mas é algo que eu aprendo com ela, em que momento eu estou me excedendo, e aí o fogo que há dentro de mim ultrapassa e queima pessoas, ou em quais outros momentos que eu precisaria ter desse fogo, porque eu estou sendo omisso. Também tem muito disso. É o controle, né? Nem em excesso, nem em falta, né? A soberania acaba sendo um processo onde a pessoa se presentifica. Então, a partir do momento que ela está presente no aqui e agora e vivendo o hoje, eu acredito que ela está soberana. Não tem como a pessoa se coroar com o sol que vai nascer só amanhã, sabe? Ela se coroa com o sol que nasce hoje. Porque eu gosto muito da frase da música da Aurora, que a montanha é o trono e o sol é a coroa. E eu vejo isso muito em Anya, assim. Pra mim é muito explícito. Então eu acho que ser soberano é estar ciente e no presente, no aqui e agora. E completo naquele dia. Seja com defeitos e sem defeitos e aceitando todos eles, assim. Não te ouço. Me ouve? Então tá bom. Muito do que eu observo da sua prática mágica, isso para além de Anya, né? Acho que também tem um pouco a ver da sua trajetória enquanto tradição, é um aspecto muito político da bruxaria, né? Eu sei que a Reclaim tem esse viés, e eu absorvi muito desse viés político da bruxaria com devoção a Diana, Lúcifer e Aradia, que Diana, rainha das bruxas, envia Aradia à Terra para soltar os escravos dos seus opressores. Então Diana me traz muito esse olhar político da bruxaria, né? Da bruxaria como libertação, da bruxa como profana e sagrada enquanto profana. E aí quando eu me deparo com Anya, no primeiro momento eu olhava aquela deusa de sol, enfim, aquela primeira face, que é um grande escudo, né? A sensibilidade é um escudo, né? Uma máscara. Né? Num primeiro momento talvez eu não tivesse percebido o quão político também tinha naquilo. E aí quando você se debruça nos estudos de Anya e vai ouvindo mulheres que se cultuam Anya, ou pessoas que buscam Anya no sentido da libertação sexual, enfim, você vai vendo como ela tem muitas camadas que também são tão políticas como aquela que é tão escrachada que eu aprendi lá com Aradia. E o meu culto, eu não uno essas duas deusas, mas elas trabalham muito em comunhão, né? Uma deusa de sol, uma deusa lunar, duas rainhas féricas, né? Uma da estrega, outra do recanto no celta, enfim, mas são duas deusas que na minha caminhada individual se completam. E quando eu te ouço falar de forma tão política sobre Anya, eu gosto, né? Porque é muito legal colocar as rainhas féricas nesse lugar, né? Do profano e da bruxa também. Anya não deixa de ser uma bruxa e devotos de Anya são bruxas também. E é legal a gente trazer esse corpo para ela, que talvez as pessoas não olham, e aí eu acho que não é nem mais sobre Anya, mas é sobre a magia férica como um todo, né? Um outro olhar que talvez fique... Deixa eu tentar medir minhas palavras, mas talvez fique muito no encantado, e eu acho que o encantado ele é poderoso, mas fica na primeira camada do encantado, eu acho. Isso. E aí a gente vai para muitos outros debates. O que você gostaria de compartilhar para as pessoas que chegam nesse vídeo? E aí, do que eu observo das pessoas que chegam no canal Casa de Anya, não são pessoas que já têm uma caminhada com ela. É sempre pessoas que sonhou e caem num vídeo. O que você diria para essas pessoas que sonharam, como eu nunca sonhei, e caem no vídeo?
Eu acho que a primeira coisa é, de fato, ir atrás de referências bibliográficas sobre Anya. Ajuda a gente, é difícil. Mas também confiar no seu instinto sobre a deusa. Eu acho que a deusa tem muito a ensinar. Ela tem muito a mostrar, principalmente. Ela tem muito a fazer você sentir. Ela é uma deusa que faz as pessoas que sentem coisas. E eu falo bem coisas corpóreas mesmo. Então, eu sempre falo para as pessoas estarem abertos e não terem medo, sabe? Do reino férico é bom ter medo, sim. Então não vai lá toda hora, não vai achando que você vai fazer uma meditação e vai pro mundo férico, porque, olha, dá ruim. Mas com Anya, eu gosto de sempre falar para as pessoas terem um pouco de coragem também de falar com ela. Pintam muito uma Anya meio que impossível de se tocar e de se chegar perto. Eu tive muita dificuldade no começo, porque as pessoas falaram que ela era algo muito distante, que ela só aparecia para algumas pessoas. E não é muito assim que funciona. Existe realmente uma aura misteriosa em volta dela, mas é por conta do reino férico, eu acredito. E ele não é impossível de chegar perto. Ele só precisa ter muita cautela, né? Como eu comentei no começo, o reino férico, ele mata ou ele enlouquece ou ele te torna um artista. Então, esteja aberto e ao mesmo tempo com coragem, com cautela e com olhos muito apaixonados, porque para lidar com Anya você tem que ser muito apaixonado e você vai se apaixonar em algum momento por ela, porque não tem como, assim. E de fato não tenho nenhuma dica devocional sobre, eu só acho muito válido ir realmente lá bater um papo com ela em algum momento. Oferecer algumas coisinhas no começo é muito interessante para ir criando esse laço. Essas coisas de troca, né? Eu ofereço alguma coisinha, você me oferece outra, eu acho isso muito importante. Mas é realmente aí estar aberto a Deus e reconhecer ela nos pequenos detalhes do nosso dia a dia, assim, porque ela está presente em muita coisa. Eu acho que, pensando as pessoas que chegam nesse primeiro contato, e aí eu acho que eu diria não só sobre Anya, mas como a bruxaria como um todo, as pessoas muitas vezes me perguntam sobre fórmulas, sobre receitas, sobre matemáticas e quadrantes. E eu acho que uma coisa que seria legal dizer para as pessoas é que isso importa. Óbvio, o conhecimento técnico importa, a bruxaria é um ofício também. Claro que isso é necessário, ter responsabilidade com esses conhecimentos também, pesquisar, se debruçar, ler. Mas nada disso vai ter um ímpeto profundo se você não abrir o seu corpo. Né? Nem que seja relaxar os seus ombros, ouvir a si mesmo, tentar não ter resposta para tudo, ter humildade para simplesmente soltar todas as tensões do seu corpo e deixar que algo venha. Claro que isso é perigoso, e aí o estudo e a responsabilidade é necessário para estar ali em contraponto com isso. Mas o que eu diria principalmente para os que chegam enquanto devotos de Anya é tentar olhar para o mundo com um olhar de poesia. Né? Starhawk também fala isso, Cadelinha, ela fala que a bruxaria é uma religião de poesia, não de teologia. Né? E você olhar para a vida como se fosse uma música, olhar para a bruxaria como se fosse um convite a uma dança, muitas pessoas falam isso, e é de verdade, e tentar não se prender de ser um animal, não se prender de ser um louco, não se prender de parecer ridículo, não se prender de parecer profano, de parecer, meu Deus, eu sou uma pessoa sexualmente louca. Tudo isso faz parte do nosso ser, e acho que a Anya vai aparecer para as pessoas que buscam por ela. Se ela apareceu já num sonho, ou se você pensou sobre ela, já é um sinal legal. Eu acho que ela vai aparecer para não somente curar, mas para fazer com que você caminhe por aspectos do seu eu que talvez você ainda não tenha caminhado. Isso só vai acontecer se você não querer ter respostas tão imediatas, né? Talvez você deva ouvir as suas perguntas e ficar com as perguntas matutando, e aí em algum momento ela vai chegar para você. Mas... E um questionamento que eu sempre gosto de lançar para as pessoas, porque às vezes na bruxaria as pessoas acham que a troca é sempre daqui para lá, né? Eu vi tal divindade e, nossa, eu vou aprender muita coisa com ela. Mas eu sempre gosto de comentar com as pessoas o que o espírito, e aqui em espírito eu coloco todos os seres, deuses e tudo, o que eles vão aprender com você também? Porque a Anya te chamou. O que ela vai aprender com você? O que você tem pra ela, sabe? Isso também é muito importante de ser pensado. Porque até os deuses, eles querem alguma coisa nossa. E aqui eu não falo de oferendas, nem nada do tipo, mas eles aprendem alguma coisa com a gente também. Então, se você ouviu um chamado de Anya, você tem algo muito forte para aprender com ela, mas ela também
Você chamou a atenção dela de alguma forma. Então ela quer alguma coisa, ela quer te analisar, ela quer te assistir, ela te acha belo, ela... Enfim, alguma coisa tem nesse contato. Não é só uma coisa daqui pra lá. Eles também. Isso vale pra todos os espíritos. O que você tem a oferecer a esses espíritos, né? E eu acho que aí, nesse sentido, aquela primeira descrição que num primeiro momento me parecia muito rasa como deusa do amor, na verdade engloba tudo isso, né, de amor próprio e de ato de amor, né, todos os atos de amor e prazer são os meus rituais, então todos os momentos que você sente esse prazer e que você troca genuinamente, enfim. E aí vai, gente, o que vocês descobrirem voltem pra contar pra gente, tá bem? Amigo, você gostaria de falar mais alguma coisa, que passar seus arrobas? Eu tenho um canalzinho no YouTube onde eu comento sobre folclore, falo de folclore em geral, então eu tento sempre focar em folclore das bruxas, mas comento folclore brasileiro, principalmente. O nome do canal é Nae Bardo, e tem também minhas redes sociais, todas com Nae Della Parma, dela com 2 L's, mas eu peço pro Matheus deixar aqui na descrição. Vou também. colocar tudo na descrição. E aí fica mais fácil. E tá lá no meu Instagram, se quiser me chamar pra conversar sobre Ania, pode chamar, enfim, vamos trocando essas figurinhas que são importantes também. Perfeito. Então, muito obrigado de verdade. Acho que é a primeira vez que a gente conversa sobre essa deusa, mas eu já sabia que a gente tinha muitos aspectos em comum. Eu já me identificava com muita coisa que você dizia sobre Ania, sobre bruxaria como um todo. Fico muito grato pela troca. Certamente eu aprendi muito com muitas coisas que você me disse hoje. Às vezes eu me perco muito nas ideias. Eu já tô lá de lá. Eu já passei o véu, não voltei mais. E aí você me ajudou a racionalizar muitas coisas que talvez não tivesse. Então, muito obrigado pela troca, pela partilha. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui na casa. Eu sempre estou observando e sempre estou acompanhando e sempre estou compartilhando as informações que eu vejo. Então, gosto muito. Muito obrigado mesmo. E para o pessoal que assiste a gente, acessem o Voz da Deusa no Spotify, que em breve teremos Nae Della Parma lá contando a sua trajetória como um todo, na bruxaria, no teatro, no folclore, na magia, na reclaim, na fé, tá em tudo. Tá bom? Um beijo, meu amigo. Beijo. Bom descanso para você. Para você também.